Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai continuar falando de enxoval. Se você não viu, semana passada eu botei um vídeo com os itens que eu comprei, que eu já tinha, com lista de enxoval. Se você já viu esse vídeo, viu até o final, para começar, muito obrigada e depois me desculpa porque ele ficou longo. Eu tinha feito um vídeo muito mais longo, né? Só que aí eu diminui bastante, deixei o que eu achei essencial e me despreocupei porque tem gente que gosta de podcast mesmo. De qualquer maneira, esse vídeo tem minutagem, então se você quiser assistir de novo, assistir de primeira, já vai direto para o produto que você quer ver, porque ele tem a listinha do tempo certinho, ou para a categoria, então você consegue bem pontualmente. Mas hoje a gente vai falar de como economizar no enxoval. Bora lá! E antes de começar a comprar as coisas, você precisa de uma lista, que foi sobre o que a gente falou semana passada. É lógico que essa lista provavelmente você vai alterando ao longo do tempo, provavelmente você vai acrescentar mais coisa, talvez você tire coisas dessa lista, mas é legal começar com uma lista básica, tá? Eu falei no meu vídeo que essas listas de loja de bebê ou de feira de gestante normalmente são muito maiores do que a gente realmente precisa, mas tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso. Se você falar com outras mães também que já têm experiência, elas vão poder te falar de cada coisa, enfim. Como eu falei no outro vídeo, enxoval é uma coisa muito pessoal, tá? Depende de muitas coisas, mas antes de começar a comprar, tem uma lista. Normalmente as pessoas começam a fazer enxoval depois que passaram daquela primeira fase do pré-natal, que é o primeiro trimestre, às vezes espera saber qual que é o sexo do bebê para começar a comprar as coisinhas também. Então a gente tem basicamente ali umas 20 semanas comprando enxoval, mais ou menos. Como eu já falei pra vocês, eu prefiro ter, antes do bebê nascer, as coisas que vão de 0 a 3 meses. Eu não faço enxoval para um ano. Então eu tenho essas 20 semanas aí para meio que dar uma organizada nesses primeiros itens do bebê. E o legal é que isso facilita que a gente tenha um tempinho para pesquisar. Então a primeira dica é pesquise promoções. E parece ser uma coisa muito básica de falar, né? Uma coisa muito óbvia, e é mesmo. Mas assim, é um tempo legal que a gente tem, tendo a lista ali, para ir item por item, vendo dependendo de site, dependendo de loja da sua cidade, porque tem pessoas que preferem comprar online e chega rápido, tem frete grátis e, enfim, tá sempre comprando na internet. Tem outras pessoas que, dependendo da cidade, é muito mais fácil realmente ir pesquisar em loja física, realmente em feira de bebê e gestante, mas você tem aí um tempo hábil, tendo a lista na sua mão, para ir pesquisando os melhores preços, até alcançar o número de itens que você precisa comprar. Então tem aquelas promoções sazonais, tipo Black Friday, aquelas promoções que vem logo depois do Natal, quando todo mundo vai trocar as coisas que ganhou de Natal, aí depois vem promoção. Tem essas promoções de troca de estação, tem promoção às vezes do aniversário da loja, então é um tempo hábil que a gente tem legal para pesquisar todas as promoções e ir comprando o que a gente vê ali que tá mais baratinho, tá? Quando chega no final da gestação e a gente realmente não comprou tudo que a gente precisava com essas promoções, além das outras dicas que eu vou dar aqui, aí beleza, você gasta comprando o que você precisa, sem precisar ficar vendo promoção, se não der, não deu. Mas nesse tempo hábil que a gente tem de mais ou menos metade da gestação, é legal ficar sempre cavucando uma promoçãozinha ou outra para poder economizar dinheiro. Outra coisa legal, que eu não sei se é costume de todo mundo, mas eu fazia bastante antes de sair do Brasil, aqui não dá tão certo, não tem tantos sites, mas no Brasil tem bastante. Eu não vou saber exatamente indicar para vocês, porque tem tempo que eu não compro, né, dessa maneira, mas se vocês pesquisarem tem muitos por aí, que são sites de cashback. São sites onde você se cadastra. Esses sites, tem sites cadastrados neles, esses sites de loja, e você fazendo compras por essas lojas online, e às vezes algumas físicas também, porque eu acompanho algumas meninas que fazem compra em site de cashback, você recebe de volta na sua conta ali de cadastro desse site de cashback uma parte do valor que você pagou naquele produto. Então, por exemplo, eu sei que a Amazon brasileira é cadastrada em alguns sites de cashback, você se cadastra nesse site, põe todos os seus dados. Pelo que eu lembro, você tem que baixar uma extensão ali no navegador da internet, entra pelo site onde você quer comprar, a Amazon, enfim, o que quer que seja, via site de cashback, e aí você faz a sua compra e ali vai estar apontando se você vai receber 3% de volta, 5%, 10%, eu já vi até de 15%. Então é uma maneira de economizar dinheiro, porque você vai estar pagando naquele produto, às vezes até na promoção, e vai receber uma partezinha no seu cadastro do site de cashback. Quando chegar a um certo valor, você consegue resgatar isso para sua conta no banco. Quem já comprou ou quem costuma comprar dessa maneira, comenta aqui embaixo para explicar melhor como é que é, porque tem muito tempo que eu não compro assim no Brasil, mas na minha época funcionava bastante e é bem legal, principalmente se eu for comprar fralda pela Amazon. Tem vários sites, né? Mas roupinha em quantidade, então você acaba economizando um bom dinheiro. Outra dica, se te oferecerem ou se você tiver condições de pedir, pegue certos itens emprestados. Tem gente que compra itens mais caros porque pode mais ou porque pretende ter mais filhos e prefere investir. E aí esses itens, dependendo, ficam guardados um certo tempo até vir o próximo filho. Quando você tem mais intimidade assim com a pessoa,
alguém da família, alguma amiga mais próxima, a pessoa pode acabar te oferecendo alguma coisa nesse sentido. E é uma ótima maneira de economizar, desde que, logicamente, você está pegando coisa emprestada, você cuide direitinho. Então, por exemplo, a minha cunhada tem um berço acoplado do mesmo jeito que a gente tem aqui, tá? Quando a gente vai viajar e tudo mais, ela já, por exemplo, ofereceu pra gente usar esse berço durante algum tempo, porque a filha dela já não usa mais. Então, assim, é uma possibilidade. Tô falando de viagem especificamente, porque a gente mora em duas cidades diferentes, mas uma coisa que ficaria guardado pra pessoa usar depois, ela não está usando naquele momento, e você vai usar por um curto período de tempo, porque esse berço acoplado é só até mais ou menos 5, 6 meses, e aí você não precisaria comprar, você pode pegar emprestado se a pessoa oferecer, se você tiver como pedir, cuidar direitinho, e depois devolver, e acaba sendo uma economia também, e aí, enfim. E aí isso vale não só pro berço acoplado, vale pra bastante coisa. Principalmente esses itens que a gente usa bastante, como eu falei pra vocês no vídeo de enxoval, só que durante um curto período de tempo. Então, por exemplo, talvez um trocador de cômoda, que é o que acontece pra mim, eu uso bastante, mas só no comecinho, o berço acoplado, talvez uma cadeirinha de alimentação mais específica para os primeiros meses ali de introdução alimentar. Talvez a pessoa tenha comprado um sling e não gostou, tá guardado, aí você pode pegar emprestado. Tem várias coisas que dá pra pegar emprestado, tá? Normalmente são esses itens que os bebês acabam usando pouco tempo. Uma das minhas maneiras favoritas de economizar no enxoval é comprar de segunda mão. Eu até falei pra vocês isso no vídeo anterior, porque tem muitos itens que a gente de fato consegue comprar de segunda mão. As pessoas, como eu falei também, acabam usando bastante, só que por pouco tempo. Então tem gente que acha interessante vender os certos itens do bebê, até para ir comprando os próximos itens do bebê, porque a criança vai crescendo, a gente vai precisando de outras coisas. Quando eu morava em Brasília, eu frequentava aquele brechó pré-Sahara, que na época tinha lá em Brasília, e eu fui pesquisar agora e ele tá bem maior, ele expandiu para várias cidades, e é um brechó físico. Talvez ele tenha a parte online também, mas assim, existem vários físicos e vários online, você pode ir pesquisando. E o legal é que lá você conseguia botar as coisas pra vender e também conseguia comprar coisas de segunda mão e tudo de muita qualidade. Então, assim, eu lembro de ter botado roupa das crianças pra vender, pra comprar as roupinhas do próximo tamanho, e fica uma coisa assim mais sustentável. E você consegue roupas de boas marcas, de qualidade, só que você não tá pagando preço cheio, porque ela não é nova. Então é uma maneira bem legal de até você conseguir coisas de maior qualidade, caso você não consiga pagar o preço cheio, comprando de segunda mão. Como eu falei, a tendência é que as pessoas usem pouco tempo e cuidem bem das coisas do bebê. Então, quando você compra em brechó, provavelmente o dono do brechó, a dona do brechó já selecionou as peças, provavelmente está te vendendo uma coisa ali de grande qualidade, inteirinha e tudo mais. E é uma maneira legal, como eu falei, bem mais sustentável de fazer as compras do enxoval. E de segunda mão você consegue comprar quase tudo. Você não vai conseguir comprar fralda, tem certas coisas que você tem que prestar atenção, por exemplo, cadeirinha de carro e bebê conforto são itens que têm validade. Então, ou você presta atenção ali na validade, ou você separa esses itens pra comprar novinhos mesmo, tá? Até porque, quando eu fui pesquisar, porque eu já vi muita gringa falando, nunca tinha ouvido falar disso no Brasil, assim, mesmo tendo vários filhos, é que quando você tem um acidente de carro, aquele mecanismo de segurança da cadeirinha da criança, ou do bebê conforto, ele precisa ser substituído. Como é uma coisa que não tem como a gente conferir se foi feito ou não, se aquela peça ali sofreu acidente ou não, se o mecanismo de segurança está bem colocado ou não, a não ser que você leve no especialista, né? Mas eu não imagino ninguém fazendo uma compra no OLX e botando um especialista para conferir se o mecanismo de segurança, enfim. Talvez esses sejam itens que você talvez prefira pegar emprestado ou comprar um novo, mas tirando isso tem várias coisas que você pode comprar de segunda mão, tanto todas as roupinhas, se você quiser sapato depois, quando o bebê ficar maior, cômoda, berço, carrinho, só presta atenção na qualidade. Se você for comprar alguma coisa online, for combinar de encontrar alguém no meio da rua, faça essa transação de uma maneira segura, combine no lugar público, leve alguém com você, enfim, todas essas coisas de compra online, né, de compra de usado. Mas como eu falei, tem várias maneiras. Você pode tanto em brechó físico, eu já vi que tem vários famosos no Brasil, mas tem muito tempo que eu não compro. Tem vários online também, inclusive a Paloma Fernandes, minha amiga aqui do YouTube, ela tem um brechó que eu com certeza vou virar cliente dele quando a gente voltar pro Brasil. E ela tem várias peças legais da Carter's para vários tamanhos. O negócio de brechó e grupo de Facebook, que também foi um lugar que eu já vendi e já comprei também quando morava no Brasil. Tem gente que vende lotes inteiros, roupas RN menina, roupas RN menino, roupa 3 meses. E aí ele tem muito item de enxoval e a pessoa vende num preço menor porque tá vendendo um lote inteiro de uma vez porque é o interesse dela. Tem o OLX, tem várias opções. O negócio de comprar de segunda mão é que muito provavelmente você não vai num brechó ou no brechó online ou um grupo de Facebook e você vai conseguir todo o seu enxoval de uma vez, certo?
Mas aí, como eu falei, você tem um tempo hábil de mais ou menos, sei lá, metade da gestação, às vezes um pouco menos, para fazer enxoval. Então você pode ir meio que pesquisando o que você precisa, marcando da sua lista o que você já ganhou ou o que você já comprou. E aí você vai, né, naquele tempo ali é provável que você consiga tudo num preço menor, procurando em brechó, aproveitando promoção e as coisas que eu falei também. E a última dica, mas não menos importante, é pesquisar, procurar empresas que alugam itens para bebê e para criança, porque vale super a pena. Eu já me utilizei dessa dica algumas vezes. Eu não vou me lembrar agora porque minha memória tá péssima. Se foi pra Nina ou foi pro Bento, eu acho que foi pro Bento, mas eu queria muito uma cadeirinha de alimentação, que é aquela Bumbo, não sei se vocês conhecem, vou deixar aqui uma foto. E é uma cadeirinha que ela é interessante para alimentação, bem ali no comecinho da introdução alimentar. O bebê já tá conseguindo sentar, já tá demonstrando todos os sinais, mas ela é uma cadeirinha assim mais confortável do que aquele mega cadeirão que era o que eu tinha na época, então eu queria uma reduzidinha, até porque a gente ia viajar, e aí eu queria uma cadeirinha menor. Só que o Bumbo é uma cadeirinha muito cara, na época ele custava uns 300 e poucos reais. Enfim, pra mim não valia a pena comprar o item novo. Eu não achei o item pra comprar de segunda mão, então o que aconteceu? Pesquisando sobre o Bumbo, eu achei uma empresa em Brasília que alugava, tá, por mês. Eu não vou lembrar se eu paguei 20 reais ou 30 reais por mês, mas eu lembro que eu aluguei uns 2 meses assim e valeu super a pena, porque o que aconteceu? No final de 2 meses eu já não precisava daquele item, porque já poderia usar a cadeirinha normal, que eu já tinha, e também eu não gastei, sei lá, 1/5 do que custaria o item novo, já que eu não tinha achado usado, né? Eu normalmente ou guardaria para outro filho, ou venderia para uma terceira pessoa, mas eu não tive o trabalho de fazer isso, porque eu só aluguei da empresa, a empresa me entregou limpinho, eu devolvi limpinho, paguei o aluguel e foi ótimo, usei enquanto foi útil e depois não ficou com aquele item ocupando o espaço na minha casa, nem eu tive que me dar o trabalho de revender, certo? Então, existem empresas que alugam vários tipos de itens, então assim, eu já vi carrinho, já vi várias cadeirinhas para alimentação, muitas empresas alugam aquelas cadeirinhas de balanço, que são meio caras, mas na minha opinião elas são bem úteis assim, só que só no começo, para mim, pelo menos, depois ficam meio que um trambolho também, então até eu tô pensando se eu compro dessa vez ou não, porque eu meio que sempre passo pra frente. Tem também a opção daqueles tapetinhos de ginásio para atividades dos bebês, sabe, que você põe o bebê ali fazendo tummy time, então tem vários itens que você consegue alugar ao invés de comprar. E como normalmente são aqueles itens que realmente interessa que a gente tenha durante um curto período de tempo, acaba valendo bastante a pena a gente alugar. Lógico que a disponibilidade disso vai depender da cidade onde você mora, certo? Não é toda cidade que vai ter uma empresa que alugue itens. Mas se você mora numa cidade maior ou nunca pesquisou sobre isso, tenta dar uma olhada, porque talvez muita coisa no seu enxoval você consiga resolver por aluguel. Talvez não exatamente nesse começo do bebê, mas lá, como eu falei, para a parte de introdução alimentar ou para algum brinquedo. Eu comecei a ver essas empresas de aluguel para brinquedo grande, na verdade, sabe? Cozinha, esses brinquedos assim da Fisher-Price, há uns anos, vários anos atrás, eu já vi empresas que alugavam esses itens, você pagava uma mensalidade, você recebia um brinquedo por mês, enfim. Ao invés de você comprar aquele brinquedo mega caro para criança, você poderia oferecer nesse sistema de aluguel. E aí, assim como tem essa parte de brinquedo, tem a parte para alimentação e outras coisas também, e mais para bebezinho. Então dê uma olhada para ver se na sua cidade tem alguma empresa que faça esse serviço, porque é provável que você consiga economizar bastante também. Então, gente, esse vídeo ficou bem mais curto que o outro, né, finalmente. Mas se você quiser dar uma conferida no vídeo de enxoval, tá lá com a minutagem, como eu falei, você pode ir direto na categoria ou no produto que você quer ver. E lembrando também que esses vídeos específicos de gravidez eu tô liberando toda sexta, às 7 da noite, e na segunda e quarta saem outros conteúdos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Um beijo!